Opa, pessoal, né, do canal Matemática Surreal. Seja muito bem-vindo. Esse é mais um podcast, né, Surrealize-se. Hoje eu estou com um convidado aqui de Além Terra, internacional, né, diretamente lá do Canadá, né, Guilherme, né, Hartung. Eu, né, conheci Guilherme tem muitos anos, a gente já não se fala há bastante tempo. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos para a primeira pergunta, que é: quem é Guilherme Hartung? Bom, né, Guilherme, quem é você? Então explica um pouquinho aí pro pessoal quem é você. Ih, rapaz, que pergunta difícil. Eu sou um aventureiro, né, cara? Eu vim parar longe da minha família. Mas até profissionalmente é meio difícil me explicar, porque eu sou um pouco professor, um pouco técnico, um pouco artista. Então eu sou essa bagunça toda aí. Não, mas vamos começar lá do início, bem lá de trás. Você nasceu aonde? Como é que era você Eu sou. criança? ah, Como né, a matemática entrou dentro da sua vida? ok. Bom, estamos com tempo, né? Tamo com tempo, tamo com É, tempo. eu sou Volta Redondense. Volta Volta Redonda, cidade Redonda. do Uau! Vale do Paraíba. Você não sabia, né? Essa eu não sabia. Essa eu não Eu cheguei sabia. a morar no Rio, morei em vários lugares, mas a minha infância, eu nasci e sou criado em Volta Redonda, é Aham, a cidade onde tem a Companhia Siderúrgica Nacional, né? sim. Uma siderúrgica gigantesca. Diz que o ar de Volta E Redonda é super bom, né, inclusive. Por conta disso. Diz que o ar olha, lá é maravilhoso, é bom de respirar. faz tempo que eu não vou lá, rapaz, mas é realmente uma cidade que tem uma siderúrgica que ocupa uma área enorme da cidade, não tem como, com todas as regras ambientais, é impossível, cara. Realmente tem muitos estudos lá de problemas Sim, respiratórios da população. é, É um pouco como Cubatão na época, sim, elas meio que eram as duas cidades mais problemáticas, né? A verdade. siderúrgica realmente complicado, mas é uma cidade com bastante recurso, né, por conta da Companhia Siderúrgica Nacional, né? Verdade. Era, e, bom, você falou sobre como que a matemática entrou, né? Cara, isso Aham. é uma longa história mesmo. Eu acho que isso é quase que como uma constante, professor de matemática, eu não era um bom aluno em matemática Você não no era. ensino, no ensino ensino fundamental, cara, eu era um aluno assim. Eu era bom aluno no sentido de eu fazer as minhas tarefas e Sim, né? Corri ficava ali atrás. tinha as notas boas em outras disciplinas, mas a matemática era sempre assim, raspando, né? Aham. Na escola Mas eu pública? acho. Escola pública, é, escola particular? Como é que era não, essa parte aí? eu estudei pouco em escola pública, eu estudei mais em escola particular, porque o meu pai, Volta Redonda é uma cidade um pouco pequena, vamos dizer Bem assim, e meu pequena, pai ele se formou numa escola ensino fundamental e médio, é. Sim. então eu tinha bolsa, né? Porque a Ah, tá. gente era de família pobre, mas Sim. eu tive essa sorte de estudar em escola particular na época, que a escola pública não era boa, e então por conta das bolsas, né? Eu e minha irmã conseguimos estudar numa escola boa. Sim. Mas era isso, eu era um aluno medíocre em matemática, mas isso mudou, e aí eu acho que vale a pena contar um pouco essa história de Claro. como que eu virei um aluno bem melhor em matemática. Como é que foi isso? Como é que foi essa transformação? Então, foi assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? A Sim. tecnologia e a arte eram duas coisas que sempre mexeram muito comigo. Isso vai denunciar um pouco, né, a minha idade lá, mas eu não sei se você conheceu o telejogo. Pra Claro. você ter uma ideia, o Pong foi o primeiro jogo, vamos dizer assim, né, que foi Aham. inventado, né? E Aham. o telejogo era tipo um Pong portátil, né? Era Aham. tinha duas barrinhas e aquele quadradinho que era a bolinha, você É, tinha que você carregar. ligava, né, lá na TV, né?
Isso. E tinha um potenciômetro que é como que você controlava as barrinhas, né? E Super isso, técnico agora, potenciômetro, eu nem sabia que o nome era esse. porque a coisa ela analógica mesmo, aquela rodinha, né, que fazia Era. a barrinha subir ou descer, né? E isso era muito pequenininho, sei lá, eu devia ter uns 7, 8 anos no máximo. E quando eu vi Aham. aquilo, nossa, eu fiquei assim, Fascinado. assustado. Como é que você controla o que aparece na TV, né? Então essa coisa do videogame também, ela é muito antiga. Sim. E desde então, assim, eu sempre quis estudar tecnologia, alguma coisa voltada para isso, né? Aham. E eu queria tanto, cara, que eu perturbei os meus pais com toda a dificuldade deles. A minha tia entrou numa vaquinha, compramos um computador. Aham. Pô, isso era Início de década super de caro na 70. época. Era caro, não tinha ninguém que sabia que podia te dar uma orientação do que era melhor comprar. Eu sei que eu pesquisei um pouquinho ali na Boca Pequena e compramos um computador. Isso Era, era, era era, era, início era, de. era DOS ainda, não era? Ou tinha já É, o Windows, aqueles cara, Windows ruins? é antes do PC, cara. É antigo isso. Uau, antes do Era, PC, meu Deus. não tinha o famoso PC XT lá da IBM, era antes disso. Era Caramba. na época que tinha os TKs, que tinha os Recais. da Nossa, com Prológica, fita para CP, gravar. CP500. Exatamente. Caraca, que Então gravava em fita, era gente. Vocês não sabem nem o que é fita. Isso não, gravava em pior. fita. Olha só, Felipe, eu ganhei nesse computador, mas Aham. não veio com o dispositivo de armazenamento de fita, nem de nada. Então Ué, só tinha memória RAM nele. meu Deus! Você tinha que fazer tudo na memória RAM. Então imagina aquele moleque lá, sei lá, devia ter uns 10, 11, 12 anos, com um computador que não é como hoje, né, Felipe? Que você aperta o Sim. botão, você já tem um Windows ali te oferecendo ferramentas. Tudo. Você ligava, era um promptzinho de comando lá e vinha uns manuais dessa largura, assim, de Aham. linguagem. E eu, Cara. aquele molequinho com aquele negócio, mas eu gostava tanto, cara, que eu comecei a devorar aqueles manuais e comecei a aprender a programar. E aí era isso, Uau. como eu não tinha dispositivo de armazenamento, eu fazia meus programinhas, meus joguinhos, passava o dia fazendo, jogava, chamava um colega para ver, Desligou, desligava, né? Porque acabou. acabava. Se faltar luz, um pique de luz, acabou tudo. Mas Cara, era que realmente. doideira. Mais tarde eu ganhei um gravador e tal, um Aham. gravadorzinho, na fita cassete ainda, né? Então, assim, foi. Falando assim, parece que foi uma coisa árdua, né? Sim. Mas não Mas era, na era verdade gostoso, né? eu adorava, cara. Eu aprendia e às vezes eu chamava o colega, fazia o programinha de novo. Eu lembro que o primeiro programa que eu fiz era um programinha para desenhar, tipo do Paint do Windows lá. Sim, Você sim, podia escolher cor, sim. pintar, fazer formas Cara, geométricas simples. E aí eu montava aquilo, assim, na semana seguinte eu escrevia tudo de novo, linha por linha de comando, não caraca, tinha ainda a adorava. fita, e ia melhorando o programa, então eu aprendi muito. E, Imagina. e aí, cara, foi uma coisa que eu acho importantíssima, assim, na minha fala aqui, na minha fala, né, no bate-papo, é que isso foi um grande marco da minha vida, porque Imagina. eu devia estar na sétima série por aí. 13 E anos, como eu 12 era anos. isso, eu passei a devorar as provas de matemática na época, porque Caraca, é exatamente o mesmo raciocínio lógico, né? Toda exatamente. a lógica booleana, as questões de tratar variáveis, isso Exatamente. funções, né? Então, eu comecei a brincar com matemática nessa época, e isso eu acho que assim foi uma mudança que Radical. belíssima, assim. Uhum. E foi até por isso que mais tarde eu desenvolvi alguns projetos que talvez a gente tenha tempo de falar, Aham. Vamos, com mas que certeza. tem justamente essa ideia de
como que a programação, as noções de programação podem ajudar no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Ajuda muito, ajuda muito. E aí você fez o ensino fundamental, fez o ensino médio. Na nossa época, né, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, você até acho que é mais jovem do que eu, inclusive, lá na nossa época, tinha, né, vestibular. Quando chegou lá no vestibular, você não queria já ciência, né, da computação, informática, TI, essas coisas? Então, eu queria tão precocemente que eu não queria fazer ensino médio regular. Eu queria fazer já ensino médio técnico. Você já foi pro técnico? Porque eu queria aprender tecnologia e tal. Claro. E o que acontece é que eu queria muito estudar na Escola Técnica de Volta Redonda. Eu não sei se você conhece a Escola Técnica Pandiaca Lógeras. Ela já era ouvi uma sim falar. excelente. Ela era uma escola mantida pela Companhia Siderúrgica Nacional, que era estatal ainda, Sim. e o Senai. Então era uma escola muito boa, você tinha que fazer vestibular para entrar na escola. Caraca, meu. E só para você ter uma ideia, ela foi a primeira e por muito tempo a única escola da América Latina a ter certificação de qualidade ISO 9000. Uau! Então era uma escola de ponta, assim. Uau, E era meio que maneiríssimo. uma escola militar no trato com os alunos, né? A Sim. gente tinha que cortar cabelo, engraxar sapato, senão não entrava, cantava Caraca, hino. que maneiro. Tinha lá uma maestra que passava enquanto os alunos cantavam o hino para pegar alguém que estivesse cantando Fora do errado. tom. Ou estava no cantinho da vergonha e depois ia lá ensinar a cantar. Caramba, Então que era maneiro. estilo meio militar, né? E isso foi Bem muito militar, importante também, assim, né, para ter toda a disciplina que eu precisava. Sim. Mas só para você ter uma ideia, cara, como eu queria fazer esse curso, eu queria estudar nessa escola, mas o meu pai, por questão de emprego, fomos morar no Rio de Janeiro. Então eu fui ele foi trabalhar numa empresa de remédios lá na Glaxo, e a gente morava na Tijuca. E aí procuramos uma escola técnica e achamos uma lá que tinha um curso até um pouco estranho, que era informática e eletrônica no mesmo curso. Então saía meio que essas coisas malucas, né? Que não tem nada a ver. As invenções aí para agradar todo mundo e não agradar ninguém ao mesmo tempo. Exatamente. Mas não era uma escola muito ruim, não. Mas a questão é que o negócio do emprego do meu pai não deu certo e a gente voltou para Volta Redonda. Então eu já tinha feito o primeiro ano do ensino médio e a escola técnica não aceita você começar no segundo ano. Você tem que fazer o vestibular. O primeiro de novo para fazer as matérias técnicas. Eu fiz o primeiro de novo. Só que a questão é que você quando começa a estudar lá, você não tem já o seu curso definido. Você tem que construir um ranking e no final do ano você escolheria o curso, porque as vagas eram limitadas para cada curso. E esse ranking era baseado em matemática, física, química e acho que desenho geométrico. Então tinha as notas, fazia um score, fazia uma lista, e aí o que acontecia, pensa, isso aí era década de 80, final de década de 80. Sim. Então a informática estava bombando, todo mundo queria fazer. Então era o primeiro curso que fechava as vagas, né? Então eu não consegui. Apesar de eu estar num ranking bom, eram vários cursos que ofereciam, mas o de informática fechava rápido. Sim. E aí eu fiquei chateado, né, e tal. E aí eu falei, não, tinha muito aluno colegas meus falavam, vamos fazer mecânica, cara, você desenha bem na parte de desenho geométrico, desenho técnico, mas eu não queria, né, então eu fiz o vestibular de novo. Meus pais ficaram doidos, cara. Imagina. Passei, fiz pela terceira vez o primeiro ano do ensino médio. Especialistas. Estavam veteranos já no primeiro ano. Exatamente. Mas eu não repeti, hein? Assim, claro. Sim, passou em todas as vezes.
Mas dessa vez não, eu fiquei entre uns dos primeiros lá e já escolhi Aham, o curso que eu queria. Então foi realmente assim, eu queria muito nessa área de tecnologia. uma briga. E aí a questão da matemática entra agora, porque eu, acabando o ensino médio, eu queria fazer computação gráfica na Unicamp, era o meu sonho, assim, porque Uau. tinha um curso excelente lá, mas Mas não tinha tinha a menor acabado condição. de começar. Isso não era um curso muito antigo lá no Unicamp, era um curso razoavelmente recente, né? Sim, sim, Era era recente novo, nessa época. era assim, os cabeças do Brasil na computação estavam lá, então eu É, queria que imagino. queria, Era algo mas eu recente. não tinha a menor condição, né, nem financeira, nem de Sim, bagagem, então eu falei, eu vou estudar alguma coisa que vai me ajudar futuramente na minha carreira de tecnologia. sim. E aí eu falei, poxa, matemática tem tudo a ver. E mais uma Caraca. vez, a questão da bolsa, né? Meu Aham, pai se formou numa universidade na FERP, lá de Volta Redonda, sim. e eu tinha feito a bolsa, eu falei, ótimo. Então Agora. lá tem um curso de licenciatura de matemática. Não era bem o que eu queria, mas era matemática. Eu falei, vamos aprender cálculo, vamos Aham, vamos fazer lá. coisa que vai me ajudar, né? Aham. E aí foi que eu caí na questão da licenciatura em matemática. A minha É. ideia era depois fazer uma especialização em tecnologia. Eu até Uhum, cheguei a fazer uma pós lato sensu depois em sim. matemática avançada computacional, Uhum. mas a, a ideia não era realmente seguir uma carreira na matemática, né? Tá. Nunca foi. Mas Aí você saiu aqui, né, do Rio de Janeiro, né, da Tijuca, voltou para Volta Redonda para fazer matemática lá, é isso. eu voltei para fazer o ensino médio, né, na escola Aham, técnica e a graduação em licenciatura em matemática lá. tá. E aí, como é que foi esse nível? Você chegou lá em matemática, você começou a ver os cálculos, aquela coisa que não parece com a matemática que a gente tinha no ensino fundamental lá e médio. E aí, isso te chocou? A matemática te chocou? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi isso para você? Eu acho que para quem nunca estudou cálculo, é sempre um choque, né? É, a primeira vez. Porque na escola técnica a gente teve noções lá de limite, então Uhum. você pelo menos não estava tão Do zerado zero. assim, né? Uhum. É. Então, noções de limite você já tinha, e isso ajuda pra caramba, né? Se Sem você dúvida. entra em cálculo um, não sabe nem o que é limite, vai Ou sofrer um pouco. sofre mais, é. Mas o primeiro ano foi um choque, né? A primeira prova realmente é aquela que te situa, fala, tem que estudar, isso não é É, tão trivial assim, né? sim. Então, foi realmente assim, uma, todo mundo tirando nota bem ruim na primeira prova. E na época não tinha canais, né? Eu até achei muito legal que é o seu canal. Eu estava olhando lá algumas aulas e, É. nossa, quem me dera eu tivesse Não, na acesso época a não esse tinha canal. informação nenhuma, era muito ruim as informações, era horrível. Eu lembro quando aquele Khan Academy saiu, eu achei genial, né? Genial, Mas né? isso O já Academy é genial. depois, né? Foi Exatamente. bem depois. Na época era só na biblioteca, livro, um ajudando o outro, aquela. Monitoria, É, é o máximo. mas rolou, né? Conseguimos lá, né? Eu falo conseguimos porque vários colegas da escola técnica resolveu também fazer o curso de licenciatura em matemática. Então, Maneiro, eu maneiro. tinha lá cinco amigos Uhum, que foram, estudamos juntos na graduação também, entendi. para terminar essa licenciatura. E, É, e por que você resolveu, né, trabalhar? Você já gostava, né, muito, né, de TI, né, de informática e tal. Você fez uma matemática, ok, você podia, né, dar aula. Ah, por que você resolveu ir dar aula? Por que você não resolveu ir direto para alguma coisa de TI? Enfim, o que que aconteceu aí no meio do caminho para você acabar meio que aceitando ser professor, né? Porque você fez matemática, mas você estava mirando em outra coisa na época, mais ou menos. sim.
O que aconteceu é que desde que eu me formei no ensino médio técnico, eu já tinha o meu trabalho. Então, sempre eu trabalho na área de Ah, informática e tal. tá. Então, Você assim, estava trabalhando com o quê? eu trabalhava na CSN, na Aham. área de informática de empreiteiras lá. Então, Uhum. Entendi. era, era desenvolvimento de softwares, coisas que Ah, ajudavam a CSN lá. Então, era entendi. informática, né? Entendi. Mas o que acontece é que surgiu uma oportunidade, um concurso para Angra dos Reis, para Aham. Fundação Eletronuclear, para Aham. trabalhar na área de informática da, vamos dizer assim, da rede de hospitais da Eletronuclear. Sim. Eu fiz esse curso, fui parar então em Angra e comecei a. De Volta Redonda para Angra dos Reis. Você sabe que eu já tinha morado em Angra quando criança, porque na Caramba. construção da usina Angra 1, eu tinha Aham. 4 aninhos, eu morei Você já chegou a na morar em Vila Angra? Nossa, um Residencial dos nômade Operários lá. mesmo. É, Um não, nômade. isso não é nem a metade da história, mas É. eu morei em Angra anteriormente. Sim. Então eu fui parar em Angra de novo, só que É. agora para trabalhar na eletronuclear, era para organizar a rede de dados que comunicava os hospitais. Tinha um hospital na usina, um hospital na Vila Operária, tinha um posto de saúde numa outra vila, então Sim. esses prédios tinham que se comunicar. Então eu fiquei por conta de comprar os equipamentos, começar a rede do zero Do mesmo e zero depois mesmo. gerenciar a rede. Desde E cabeamento, desde a parte de sim, rede, tudo. na verdade, assim, eu participei do projeto, mas eu não fiz o projeto. Ah, ok. O meu trabalho seria administrar a rede, mas eu que tive que comprar todo o equipamento, Entendi. teve que abrir processo de. Como é que chama isso, caramba? Eu estou perdendo o meu É, vocabulário em português, rapaz. licitação. Licitação. Tive que fazer licitação, porque eram equipamentos caríssimos, né? Sim, fortunas. Geradores, tudo que envolve a infraestrutura da rede também. Então Uhum. imagina, era cabos que Quilômetros, iam é. quilômetros e quilômetros, né? Tinha cabo subterrâneo, então teve que Nossa. contratar serviços e até o softwarezinho que controlar os atendimentos nos hospitais, eu que comprei Você que também, teve que então teve que fazer comprar. licitação, Caraca. foi um trabalho bem interessante, mas Sim. ali eu descobri que não era isso que eu queria, era muito chato, cara, era um trabalho muito chato. Era muito administrativo, tinha essa Hum. questão de compra também, eu não gostei muito. Então, o que É. acontecia é que tinha uma escola do lado do hospital de Praia Brava que era Ah, onde eu ficava trabalhando mais. sim. E aí, eu sempre precisando de dinheiro, e Aham. o estado do Rio ele abria contratos. Sim. Você não precisa ser da rede Sim. para dar aula. Sim, direto. E matemática é Uhum. sempre carente, né? Aí eu Sim. falei, vou dar umas aulas de matemática aí, que isso já me dá Um extra, né? um dinheirinho a mais, um extra, né? E aí, é aquela cachaçinha, né? Você tomou, Ah. gostou, falei, caramba, que coisa Depois legal que tu isso, cara. gosta, já era. Ensinar a molecada, falei, que coisa doida isso, cara. Ah. Aí, o que acontece? Eu fiquei levando os dois ao mesmo tempo, e Sim. aí o Colégio Naval abriu vaga para professor. Opa. E aí eu falei, já que estamos, né? É. De repente até trocar, sair mesmo da eletronuclear. Sim. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a trabalhar no Colégio Naval e aí já não Caramba. tinha como levar tudo ao mesmo tempo, né? Sim, não dá. Eu larguei a eletronuclear e fiquei dando aula no estado e no Colégio Naval. E aí eu Isso era o que ano, mais ou fiquei menos? Isso era que ano? oito, peraí, 99, Estamos em 99. 99. E aí eu fiquei até 2001 no Colégio Naval, Aham. conheci a Hélice,
esposa, Aham. que é de Petrópolis. Ah, você conheceu ela Então, em Petrópolis, trabalhando no Colégio Naval. Mas o Colégio Naval é onde, né? Você trabalhava o onde? Colégio Naval é em Angra, Em ele Angra. fica em Angra, e Aham. eu conheci a Ellen, cara, na internet de escada. Caraca! Naquela época a gente batia papo lá no Bate-Papo do Terra, Bate-Papo do É, UOL, nessa essas época coisas aí, assim. bate-papo do UOL, só que a gente começou a conversar depois mais em particular no Sim. ICQ, Puxa, e o famoso ICQ, o pessoal não sabe nem o que é ICQ mais. com certeza não. E aí a gente começou a se encontrar, eu saía de Angra para encontrar ela em Petrópolis, Aham. e aí começamos a namorar, e aí começou a ficar complicado, eu decidi sair do Colégio Naval e transferir a minha matrícula, que estava dentro do estado do Rio, então eu Sim, transferi a minha matrícula para Petrópolis. sim, E lá eu fiz concurso para a minha segunda matrícula, então eu fiquei com duas matrículas como professor de matemática na rede estadual, trabalhando sim, em Petrópolis. certo. E a outra matrícula não era E exatamente foi aí que Petrópolis, começou né? as questões dos projetos, mas Mas a como é outra que é? matrícula não era exatamente em Petrópolis, ou né, Pedro do Rio é Petrópolis também. Faz parte, é um Ah, faz distrito. parte também. Ó, Faz parte também. isso. E Na então, verdade, eu nem comecei em Pedro do Rio, eu comecei num bairro menor, em Araras, e aham, depois é que eu fui para depois que você foi Pedro para do Pedro Rio. do Rio. Então, Né? mas aí você já estava dando aula, lembro disso, só que você estava ainda meio incomodado com as aulas de matemática meio que tradicionais. Você começou a inovar isso aí, né? Então, né, conta um pouquinho aí como isso foi rolando, que isso mudou bastante a tua aula. Eu era aquele professor que, sabe, feira de ciências, que normalmente é professor de E física, nunca química e tem biologia que matemática, e ninguém lidera. quer fazer nada, né? E eu era praticamente vou dizer assim, o cara que mais empolgava e chamava os professores para participar. E era Aham. matemática experimental, assim. Eu era o tipo de professor que adorava dar problemas para os alunos, assim, e Não, e deixa, resolvia o deixa, problema. deixa eu dar uma pausa. E 99% dos professores, né, de matemática não acham que dá para fazer feira de ciência com matemática. 99% não acham, porque quase ninguém acha que a matemática é usável, dá para fazer coisas com matemática. 99% acham que não tem feira de ciência com matemática. Feira de ciência é com biologia, feira de ciência com física, feira de ciência com outra matéria, mas não com matemática, né? Todo mundo acha isso. É, 99%. não, não é verdade, né? Inclusive a diretora estava falando, "Ô, Guilherme, vamos fazer sua feira aí, cara." Eu falei, não, vamos embora, vamos começar. Era principalmente matemática. Maneira, maneira. Vou citar alguns exemplos, né, que a gente faz. Coisas que Por vocês exemplo, fizeram. a diretora precisava pintar a fachada da escola e ela queria saber quanto de tinta comprar e tal. E eu chamei os alunos, vamos ver como é que a gente faz isso aí, ver como É é um que é a bom questão da problema. cobertura das tintas, achar a área das paredes da fachada, só que você não tinha altura. E aí Aham. eu já jogava aquela, né? Como é que calcula essa altura aí? Não pode subir e tal. E aí É, não dá para vinha subir. muitas ideias, cara. Aí Maneira. tinha, tinha várias. É legal quando você bota o aluno para pensar e ele tentar achar uma solução, né? E Muito você legal. encorajar isso, mesmo que seja uma solução. Tipo, teve um aluno lá que teve a ideia de jogar uma pedra para cima, e Sim, quando ele calcular o tempo que ela subiu e desceu, usar lá as equações da da física e física. descobrir a altura. E aí os alunos começaram a rir, né? Que eu falei, não, gente, é ótimo, só tem um problema, que é a questão da precisão, como é que você sabe quando a pedra atingiu lá o vértice e tal. Então, Exato. mas a gente sempre valorizava todas as ideias, né? Teve aluno que teve Uhum. a ideia de tirar uma foto com um objeto que você conhece a medida na foto, e aí você fazia uma proporção, ou então Sim. usar sombra para usar semelhança de triângulos.
A E da aí sombra é muito surgiu uma boa, né? ideia, essa era, muitos chegaram a essa conclusão, e teve um que foi bem legal, que ele falou se não existia algum equipamento que você conseguia medir o ângulo, né? Eu falei, se Uau! chama inclinômetro, a gente consegue construir um negócio desse. Então, os alunos, cada um desenvolveu um inclinômetro, e a gente apresentou Uau! na Feira de Ciências, uma delas, né? E foi Aham. interessante que a gente fez um pequeno concurso que Uhum. ia medir o mastro da escola, só que eles não sabiam que era um mastro, a gente deixou isso em Aham. segredo. Sim. Cada equipe com seu inclinômetro, e aquele que chegasse mais próximo Aham. ganharia o prêmio lá, melhor inclinômetro, né? Maneiro. E aí, foi interessante os inclinômetros. Teve um lá que até usou, sabe aquelas canetinhas que tem um apontador, uma luzinha Sim. vermelhinha e tal? Uhum. Ele usou aquilo alinhado com a base do transferidor lá para descobrir o ângulo, então ele iluminava Uau. o pontinho. Foi bem interessante as ideias, né? Mas Aham. aí, cara, a gente fazia muita coisa na Feira de Ciência. A gente fez uma trena de roda uma vez, que é né, aquela rodinha que o comprimento da circunferência dava Sim. 50 centímetros, aí eles iam contando e no final ele tinha medida, era bem legal. E o outro também, estou dando só alguns exemplos, né? Sim. A gente fez, os alunos que deram esse nome, eles chamaram de parabofone. Eles Hã? pegaram uma parábola de revolução, parabofone. Aham. A gente criou duas parábolas de revolução, num Sim. paraboloidezinho, Paraboloide. marcou bem direitinho onde era o foco lá, né? E aí colocou um de cada lado, nos corredores bem distantes assim, e aí um falava no foco, o outro botava o ouvido lá no outro foco, e eles conseguiam se ouvir, mesmo que ninguém que No estivesse meio do vendo caminho. ali o experimento. E a gente fez um experimento que até eu fiquei surpreendido, cara. Eu tava gravando com a minha câmera, né? Na época a Aham. gente não usava celular, era ainda Sim. câmera digital. Sim. E eu filmando eles conversando assim de longe, eu tava no meio do caminho, né? E quando eu botava assim, naquele cilindro ali que estava passando a comunicação da voz dele, a Aham. câmera captava o som. Então, realmente, Uau! assim, funcionava muito bem a questão. E não era só fazer o Incrível. experimento, eles tinham que explicar por que que tem que ser um paraboloide, por que que tem que ser no foco que você fala, que você ouve. Então, eles Uhum. faziam muitos trabalhos, né, sobre fazer as explicações deles. Sim. Então, a Feira de Ciência era sempre uma festa, assim, eu E gostava muito. isso, isso, né, te rendeu, né, alguns prêmios, né? Você deve contar aí, né, pro pessoal como é que você se inscreveu depois em alguns concursos, em alguns prêmios. Como é que foi isso? Como é que isso surgiu? Na verdade, esses prêmios nem foi exatamente pelos experimentos com a matemática. O que Uhum. acontece é que a Secretaria de Educação ela criou um cargo que Hum, se chamava orientador tecnológico, sim. porque a Secretaria estava instalando os primeiros laboratórios de informática nas escolas, e elas queriam alguém para gerenciar isso, promover a ideia, né? É, e E você era o cara nessa época, você era o cara é, tecnológico. Ninguém entendia nada, né? Os professores não entendiam direito. então, eu achei que eu era um perfil muito bom para isso, porque eu já era Sim. professor da rede, já era professor de matemática e tinha um background de tecnologia. Uhum. Então, eu virei orientador tecnológico com uma matrícula, mas continuava com outra matrícula em matemática. Aham. E o que acontece é que eu, como orientador tecnológico, os laboratórios de informática, eles não eram tão bem utilizados. Era complicado na época, Era. professores nem todos se sentiam à vontade dentro de um É, não laboratório de sabiam informática. usar mesmo, né? Enfim, né? Ferramenta, né? As pessoas não sabiam usar direito o computador para dar uma aula. Isso era meio inédito realmente ainda. Porque estamos falando lá do iniciozinho, né, Guilherme? E para você ter uma ideia, era bem limitada a tecnologia que a gente tinha, porque você tinha 5 terminais que em uma
em uma unidade ali, que seria onde ficava o PC. Então ele Entendi. compartilhava, a gente Uhum. chamava de terminais burros, né? Sim. Que ele envia os dados para a CPU, Uhum. calcula e volta para o monitor. Então Sim. o terminal em si não calculava nada. Então eram 5 terminais para um PC Uau. e um outro conjunto de 5 terminais para um PC. Então a gente tinha 10 terminais, mas na verdade eram só 2 PCs. Então a gente tinha limites, né, Sim. de processamento, limite Uhum. de armazenamento, limite de internet. Tudo, é. Então não era muito simples, mas a gente conseguia fazer algumas coisas, né? Só Uhum. que o que estava acontecendo é que, como os professores não usavam muito, eu ficava bastante ocioso no laboratório e eu ia muito aluno lá querendo jogar, porque estava Aham. com aula vaga, não tinha o que É. fazer, e eu deixava, falava, tudo bem, só não Uhum. instala nada, vê se não é um site suspeito, e Aham. dando o seu horário de aula você tem que sair, né? É. Então, e acabou que virou assim, desculpa, os Cara, alunos só iam aparecer, só apareciam no laboratório para querer jogar. caramba. E eu naquele ócio eu falei, não, eu tenho que transformar isso em alguma coisa Em alguma coisa mais legal. interessante. E foi aí que eu comecei a ter ideia de desenvolver uns projetos que de alguma forma envolvessem jogos, porque eu vi que Uhum. videogames era de alto interesse. Sim. E foi De aí que todo eu tive mundo. aquela ideia de tentar ensinar programação para os alunos, programação de jogos. E parece uma coisa muito difícil, Muito surreal, difícil. mas não é Surreal, surreal. é. Na verdade, o que eu fiz, eu usei uma linguagem que é feita para crianças e a partir de crianças, né, Sim. que é o Scratch, foi desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, então É no é MIT, né? Famoso MIT. isso. E ele Uhum. era um esquema de bloquinhos de encaixe, né? Então, visualmente era fácil. E a telinha que você montava era um grande plano cartesiano. Então, Aham. eu vi, veio desde o nosso início da conversa aquela questão do meu salto na matemática lá na minha Aham. sétima série. Falei, Sim. caramba, se os moleques aprenderem a fazer as coisinhas se movimentarem no plano cartesiano, a criar essa lógica toda na repetição, estrutura de repetição, de decisão, se P Aham. então Q, eu falei, isso vai ajudar na matemática. Sim, sem dúvida. E, e a ideia não era não produzir grandes jogos, era alguma coisa que tivesse uma gamificação, né? O termo não era Isso, usado na. isso era em 2000 e quanto? Ah, deixa eu Começou em pensar aqui. é, 2008, 2008, né? 2009. 2008 eu comecei com a ideia, vamos dizer assim. Aham. 2009 eu comecei como você falou, a inscrever o projeto em Sim, alguns prêmios, né? Porque o projeto sim. começou a crescer muito. Imagino. A gente criou uma equipe boa de alunos, assim, que Aham. se alternava ali, como era jogo, um fazia arte no jogo, mas no próximo joguinho ele já ia fazer a parte de áudio, e tinha um programador, então eles ficavam Explica um pouco intercalando isso também, né, posições. para quem está nos ouvindo, porque o jogo não é só você, né, programar. O jogo tem muitas, né, competências ali envolvidas, né? Quais são as áreas que envolvem você ter um jogo assim, digamos, né, cara, que minimamente jogável, uma coisa que funciona, assim? Quais são as áreas que envolvem? O que eu fiz, que eu acho que funcionou muito bem, era a gente sempre fazer uma reuniãozinha antes de construir qualquer coisa, para definir as equipes. Certo. Então, a primeira equipe era a equipe das ideias, o que seria o nosso game designer, Seria o né? game design. Eu falei, quem quer assumir esse papel nesse jogo? Tipo, vamos fazer um jogo para o professor de química. A nossa ideia era essa. Aham. Era, então, tinha vários alunos lá que eram bem criativos, de repente nem eram tão ligados à programação, mas eles tinham essa questão da criatividade, de criar narrativas, e então eles
poderiam participar, mas eu sempre pedia para eles alternarem os papéis, né, em cada mini Sim. projeto, Pra né? eles aprenderem tudo. Então você tinha esse game designer, aí eu pedi quem queria fazer a arte visual, né, seriam os artistas do jogo, e aí tem muita gente que se identifica, né, com essa área. Muita. Tem muita gente ligada a som, então eu falei, olha, tem que fazer trilha sonora do jogo, tem que fazer os efeitos sonoros do jogo, então sempre tinha uma galerinha que adorava isso, eu ensinava, mostrava onde buscar na internet, Mixar e tudo. os programinhas para mixar, eu sempre ficava ali caçando softwares gratuitos para eles conseguirem fazer alguma coisa. Claro que eles tinham também o próprio recurso deles, podia usar um celular, a voz, então tinha isso. E tinha também a galera que fazia mais o marketing, tipo, ia para as redes sociais, avisar que o jogo estava disponível, porque tudo que a gente fazia no Scratch, ele subia para uma plataforma MIT, né, que ficava disponível, e qualquer pessoa podia acessar e usar o joguinho, testar, aprender. E o Scratch é legal que você pode até carregar, fazer um download, alterar e criar um projeto novo baseado. Né? Então tem essa compartilhamento, é bem legal. E estão lá até hoje? Ou você não Pelo sabe, que eu eles estão sei, lá? não, porque o cargo de orientador tecnológico acabou. Eu estava ainda no Brasil quando ele acabou. Sim. E o laboratório de informática meio que deu uma dissolvida. Todos os equipamentos que eu consegui por conta dos prêmios já ficaram meio sucateados, né? Então, assim, infelizmente... Não teve uma, né, continuidade, né? Essas políticas de governo e tudo não teve continuidade. Infelizmente não. A gente até tentou deixar os próprios alunos administrarem um pouco o projeto de games, mas eu saí, eu parei de acompanhar e não adianta mas essas fala dos coisas, prêmios, né? mas vamos voltar. Isso aí é a parte Brasil que a gente é triste no Brasil, que a gente não dá continuidade a isso. Porque você fez um polo ali de games, eu lembro que isso né, cresceu muito. Tinha vários alunos extremamente interessados ali na época nisso. Mas volta um pouco. Aí estava todo mundo bombando, você estava dividindo as equipes, porque ainda tem a programação. E como surgiram os prêmios? Como foi essa ideia de você se inscrever nos prêmios? Foi ideia sua? Foi ideia da sua direção? Como é que foi isso? Eu tinha um colega, professor de química, que ele se inscreveu num prêmio e foi até o prêmio da Microsoft, Educadores Inovadores, e ele conseguiu ser classificado em uma etapa lá, e aí ele que veio falar comigo, falou, Guilherme, você tem que pôr esses projetos aí, cara, Isso foi em 2009. 2009. E aí eu falei, mas não sei se tem conteúdo, se tem peso para um prêmio desse. Ele falou, cara, você não sabe o que você está falando. Exatamente. Vai por mim, vai. E aí eu dei uma olhada, vi que não era difícil se inscrever. Tinha que fazer lá um diáriozinho de tudo que foi feito no projeto, os relatórios todos, e eu me inscrevi para esse primeiro prêmio da Microsoft Educadores Inovadores do Brasil. E aí fui lá e tal, e ganhamos o prêmio, né? E depois disso, cara, foi um monte de prêmios. Uma sorte. Então, o projeto foi bem interessante, porque a gente produziu mais de 32 mini-joguinhos, foi uma participação não só dos alunos, mas dos professores da escola também. No início nem tanto, mas quando o projeto depois começou que a ganhou crescer, tudo. No início você era meio maluco, mas depois... Exatamente. No início você era doido, mas doido com resultado vira gênio.
Não. Não, o projeto realmente ficou muito bacana. Depois fiz outros projetos também, que também ficaram interessantes, mas esse foi um projeto que até hoje, eu estou em contato com uma equipe aqui do Canadá que tem um projeto parecido e que eu recebi lá um convite de participar, mas agora eu não posso, Sim. porque eu, né, tenho outras coisas, mas eu pretendo em algum momento voltar nessa questão da programação para jovens, que isso é muito bom É em muito termos de interessante, muito interessante. desenvolvimento. E você participou de uma série de TV também, né? Você foi filmado, inclusive, não foi? Fui, além né, teve o Globo, teve SBT lá para final o projeto, mas teve um programa que mostrou mais em detalhes o projeto, né? O programa da TV Escola, acho que se procurar deve achar fácil na internet, Acha? que conta mais sobre o projeto. Aí é legal que tem imagens, mostra os alunos trabalhando, né? Aham. Mas sim, foi uma série da TV Escola, né? É, eu vou tentar achar o link, né? E vou deixar aqui, né, nessa descrição desse vídeo o link desse programa. E foi até feito lá pelo Fernando Vilar, porque foi aí que você conheceu o Fernando, né? E foi aí que a gente se conheceu também. O Fernando, na verdade, ele foi na escola para conhecer o projeto, que saiu em algum lugar na mídia, Sim, e como ele estava fazendo o doutorado dele, em e jogos. tinha a ver com o assunto, ele fazia parte da pesquisa dele procurar projetos, e então ele acompanhou um pouco o projeto de perto, né? Ele ia na escola várias vezes, e aí teve esse desdobramento do programa filmado lá no documentário, né, na escola. Exato. E, bom, né, os anos foram passando, você continuou ali, né, dando aula, né, fazendo o projeto. E por que você resolveu, né, sair do Brasil? O que aconteceu? O que estava surgindo na sua cabeça? Eu sei que você é um visionário, porque você é do Brasil. Acho que no melhor momento de sair do Brasil, se ninguém nunca te disse isso, deixa eu deixar claro. Você é no Brasil super bem, fez super certo, você foi um visionário. Mas por que você quis sair do Brasil? O que estava acontecendo ali para você já perceber que algo estava dando ruim ou não? O que foi? Felipe, foi um conjunto de fatores que me ajudou a começar a olhar para esse lado da imigração, né? O Uhum. primeiro, como eu ganhei alguns prêmios até internacionais, alguns deles, então eu viajei a outros países, né? Eu fui para França, né? Paris, Madrid, fui América Latina também, para Redmond, Seattle, Tudo nós estamos falando, né, de Filadélfia. um professor, gente, ó, só para vocês saberem, tudo a gente está falando de um professor, né, de matemática do interior dando aula no estado do Rio de Janeiro, que é super mal remunerado. Então, né, o cara teve uma ideia, uma visão, ajudou os alunos, encorajou os alunos, fez um grupo, criou um projeto e viajou o mundo por causa disso. Estamos falando de uma pessoa e muita gente dá aula, né, dentro lá do estado e já não acha que pode fazer nada, né, se limita. E hoje, né, Guilherme está aí no mundo. Mas volta um pouquinho, só para relembrar para as pessoas o quanto pode se transformar vidas, inclusive a sua própria dando aula. Mas Então, mas aí foi você estava justamente ali. essas viagens que, assim, conheci outros países, outros educadores e eu vi que realmente, assim, a valorização é muito diferente na maioria Muito, dos países em relação ao que a gente tem. Eu posso falar mais da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, sim. assim, não é incomparável, né? Então, É, realmente, eu comecei a pensar, falei, caramba, por que não trabalhar num lugar mais legal que você é mais valorizado profissionalmente, né? E outra coisa que contribuiu bastante é que eu estava fazendo, se você achar esse link, eu acho até interessante você mostrar, ô, Felipe, aham. trabalhos para o portal do professor do MEC. Ah, eu lembro. Eram Uhum. aulas, né? Eram aulas que você fazia e ficavam disponíveis online. Sim.
E, Vou deixar o inclusive, link tem também vários aqui. projetos lá que vieram da Feira de Ciências de Matemática, vieram de projetos também. Mas aí a diretora do MEC, na época, eu não tinha a menor intimidade com ela, eu só mandava o material e ela, acho que ela aprovava ou não. Uhum. Ela tem um filho no Canadá. Hum. E do nada, eu já estava pensando em migração, eu e a Ellen. Uhum. Eu lembro que a gente estava em Madrid, vendo aquela cidade linda, Maravilhosa. tudo Tudo conservado, funcionando. os educadores assim muito educados, excelentes, claro, todo mundo vai reclamar, mas cada um num contexto bem diferente de outro, né? Então eles Sim. falavam, realmente a educação pode melhorar no mundo todo, né? Sim. Mas vendo aquilo a gente já começou a pensar em migrar, né? E aí veio essa diretora, falou, Guilherme, me ligou, eu saí eu estava em aula, Aham. estava dando aula de matemática, falou, o diretor do MEC quer falar com você, estava no telefone, falei, não tem nenhuma intimidade, falei, É. alguma coisa do... Ela falou, não, Guilherme, não me leva a mal, é uma coisa totalmente, vamos dizer assim, atípica que eu vou fazer, Aham. mas você nunca pensou em migrar? Eu tenho filho no Canadá, eu acho que você tem um perfil. Caramba. Eu até falei, ô, dona Carmen, eu estou É. pensando em migrar, mas Uau. eu não tenho assim nenhum plano. Falar, dá uma olhada nisso e tal. Era só isso, só queria ligar para Aham. te falar isso e tal, e desejar um bom dia. E E eu acabou. fui, caramba, cheguei Você já em estava com aquela casa. sementinha, você já tinha viajado e ainda surgiu isso, né? Quando eu conversei com ela, porque a gente já estava pensando, eu tinha já Uhum. alguns colegas professores de Portugal, eu estava até pensando em migrar mesmo para Sim. ser professor em Portugal. Uhum. Mas a questão é que a gente começou a dar uma olhada, pesquisar sobre o país, sobre, né, as oportunidades, o plano de imigração que o Canadá tem, Tem um plano. e conversei também um pouco com o filho da diretora, Sim. e acabou que a gente viu que é um país que agradou muito em Sim. termos de valores, da oportunidade, valores que eu falo, valores da sociedade canadense, Aham, né? aham, aham, né? Sociais mesmo, né? Cultura do local, sociedade em geral. Muitas pessoas comparam muito com os Estados Unidos, mas não tem, realmente são países totalmente Totalmente diferentes, diferente. Uhum. e a gente teve uma identificação muito grande, né? Uhum. E a gente olhou o processo e falou, olha, a forma mais, vamos dizer assim, mais fácil, mais rápida na época era vir por Quebec, que é uma província que fala Aham. francês, e inglês, mas principalmente francês. Sim. Montreal fala-se muito inglês, mas se você Inglês. vai no interior do Quebec, dificilmente você vai ver pessoas falando inglês na rua. É só francês mesmo, né? Então, você tinha que aprender francês, eu não sabia nada de Nada, francês. sabia nada. Do zero. Eu Caraca. peguei todo o Ellen dinheiro que eu também não, consegui né? juntar da bolsa. Ellen Ellen também não também sabia era nada. zero, Ó. nada, nada, nada. E e era um sistema de pontuação para você migrar. Então, eu contava ponto a sua experiência profissional, o seu nível de estudo, o seu Uhum. nível de francês e a sua idade. Eram Entendi. esses quatro fatores que pesavam. E, e aí você ia jogando, tinha um simulador, né, no site do governo, você jogando esses dados e você via o que você tinha de chance e tal. E eu vi que eu tinha que ter um francês intermediário para eu Aham. conseguir. E na época não tinha exigência de provas, essas provas Tipo TOEFL, né? Tipo. internacionais, isso, tipo Uhum. Delphi, não tinha Sim. essas coisas. Era uma entrevista que você faria com um agente de imigração aqui no Brasil, que tinha um Sim. escritório aqui no Brasil de imigração para o Quebec. Uhum. Então eu falei, caramba, tenho que estudar francês, e aí o que aconteceu,
Eu até tinha começado o mestrado, abandonei, falei, eu vou me dedicar 100%. Caraca, focou mesmo. A gente, assim, pesquisou muito e ficou muito claro, tanto para ele quanto para mim, que valia muito a pena e é o que a gente queria muito. Então, não foi uma Isso decisão foi nem 2000 minha e nem da quanto, Ellie. mais ou menos? Isso foi em 2000 e quanto, mais ou menos? Isso foi 2010, Isso foi por aí. 2010 ali. Uhum. É, E quanto tempo porque demorou? Porque, né, o pessoal acha que esse processo é um processo rápido, né? Que é algo que é da noite pro dia. Não tem, você tem que ter dinheiro também, né? Tem que comprovar um monte de coisa, né? Quanto tempo demorou? o processo ele muda muito, tá, Felipe? Cada ano tem mudanças e hoje em dia está bem mais complicado. Uhum, Antes não era tão complicado em termos assim, como eu te falei, não tinha essa exigência de provas. uhum, O valor você tinha que ter, acho que US$ 10.000, alguma coisa assim, é só para entrar no país e saber que você vai ter como se virar nos primeiros momentos. sim. Então não era muito dinheiro na época, é um projeto, né, de É, o vida. Então dólar também era barato, né? não O era essa dólar droga era aí. mais ou menos 1 para 2, né? O dólar e o real Tipo, era 1 para 2, era era interessante. barato nessa época. Agora tá Uhum. um abismo, né? É, porque agora é Mas, R$ 5, quase 6. nossa, meu É. Deus. Então, mas durou tipo 2 anos e meio o processo todo. Isso porque estava fácil. 2 anos e meio. Sim, mas foi importante esse tempo para a gente aprender a língua o melhor que Uhum. pudesse. Sim. Mesmo 2 anos e meio para você aprender uma língua É muito difícil, ainda tipo mais nível francês, de né? francês, né? Uhum. É, mas e outra coisa, a gente tinha que fazer curso, né, para aprender francês. Então era uma grana que você tinha que gastar. Essa coisa de Sim. fazer uma vez por semana não resolve. Então Não. a gente devorava coisas online. Eu fazia Uhum. 2 vezes por semana, fiz um intensivo em particular também, Aham. porque eu era o requerente principal, a Ellen não, então eu tinha que saber mais francês que a Ellen, então eu Sim. tive que estudar mais ainda. E eu estudei bastante francês e mesmo assim chegou na entrevista parecia uma criança falando, porque tem toda a questão da pressão também, Imagina, né? nervosismo, Porque se pô. o cara dá a caneta ali que não, Uhum. é 1 ano e meio, 2 anos que você perdeu, vai ter que recomeçar, né? Exatamente. Nossa Então senhora, imagina. era um danado, né? Que a É gente uma apostou entrevista que tudo. vai, né, meio, né, que definir 3, 4 anos da tua vida e pode definir tua vida daqui para frente, né? Pode definir E toda a sua foi vida, né? exatamente. E foi Uhum. isso. E aí, Então ele não, pode falar, pode pode. falar. Não, é só contar a entrevista. Basicamente, ele vai perceber o seu nível de francês. Sim. Ele também fala um pouco inglês para saber o que você tem de inglês. Você entende inglês? Valida todos os seus documentos de educação e tal, experiência profissional. E dali ele te dá o que chama de certificado CSQ, Certificado de Seleção do Quebec, traduzindo seria isso. Uhum. Que é assim, a província de Quebec selecionou você. Então Entendi. você está Maneiro. praticamente, se passar nos exames médicos, você já está como residente. É, Entendi. Aí ele está Entendi. lembrando aqui que também tem que ver antecedentes criminais, essas coisas tudo Sim, depois, sim. para saber se está tudo certo. Mas Entendi. se você sabe que está com a saúde em dia e não é réu em nada, você está praticamente garantido a residência Garantido a residência. permanente lá no E, Quebec. e quanto tempo você fica em teste ainda aí? Porque ainda tem um tempo, né, de moradia meio, né, que temporária e tal, ou não? Ou já é direto? Não, assim, eu já cheguei como residente que tem praticamente os mesmos direitos de quem nasceu aqui. A diferença é que você não Maneiro. pode votar
e você não pode concorrer a um cargo político. Mas Aham. fora isso, o sistema de educação, o sistema de saúde é como se fosse um cidadão nascido aqui, é Maneiro. igual. Maneiro, Então isso é maneiro. muito bom, isso é também uma coisa que atraiu a gente. E a Sim. questão de você virar cidadão, né, que é uma outra etapa, é opcional. Tem gente que prefere ficar renovando a residência, pessoas que não têm certeza ainda se querem ficar aqui Para sempre. para sempre, mas no nosso caso a gente queria, então a gente fez é uma prova, né, de cidadania, você tem que conhecer a história do país, a história da Aham, né? província, Jura e bandeira, né? jura bandeira, jura rainha, e aí você vira canadense, né? Maneiro, Então aqui a gente maneiro. diz que é canadense de origem brasileira, né? Maneiro. E quando você foi para aí, você pôde trabalhar, né, com matemática? Não pôde? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa nova fase aí, né, Guilherme, estando aí, né, em Quebec. Professor, aqui você não pode, mesmo com toda a sua experiência ou toda a sua bagagem, você não pode ser professor logo. Você tem que fazer uma equivalência do seu diploma, você tem que ver, analisar os conteúdos curriculares, se você tem que voltar à universidade, fazer algumas matérias Uhum. para te colocar na posição de, ok, você pode começar a aplicar para professor. Sim, Então é um processo longo. E foi imagino. aí que caiu finalmente na profissão que eu estou até hoje, né? Eu te falei, eu tenho que fazer algo que seja mais rápido, né? Sim. Então eu decidi fazer uma formação aqui de 1 ano, que é uma Aham. formação para modelador 3D para jogos, Uau! né? Então Ou seja, tem um todo aquele vestibular. passado seu artístico, multi, né, disciplina, todo esse passado seu, né, de matemática serviu de alguma coisa. É, pontualmente isso, né? Eu comecei a contar a história lá do telejogo, né? E eu Aham. vim parar aqui agora sendo modelador para videogame, né? Aham. Então, eu fiz esse curso, é um curso bem pesado, É, tempo cheio, com tempo pleno. Foi assim bem difícil, ainda mais num outro idioma, né? sim. Você tem assim primeira parte do programa, você aprende as ferramentas, a segunda parte você faz projetos em Uhum. equipes, e a terceira parte você cria um jogo na escola. Maneiro. E é multidisciplinar, porque tem programa de animação também e programa de level design. Então os três programas se unem para produzir um jogo de verdade, né? Caraca, Então foi maneiro. bem interessante. E aí Bem eu legal. fiz esse. E é interessante que ali tem muita técnica, né? As pessoas às vezes acham que fazer videogame é desenhar, fazer. Não, é muito técnico, né? Você está fazendo coisas para tempo real, então você Sim, tem que otimizar tudo o tempo todo. É muita questão na matemática para calcular o mínimo que você tem que otimizar sempre o máximo possível. Então, sim. você vai usar o mínimo de recursos para que saia um Possível. resultado O melhor. que o melhor. Então, Uhum. é um trabalho Árduo. não muito. Tanto é que muita gente que começa essa formação não consegue terminar, porque vê Imagino. que eu gosto de videogame, vou fazer. É Não é só, facinho, né? não é É só gostar. facinho. E, Não. e para quais empresas você já trabalhou? É para uma só? Você já mudou de setor? Como é que tá isso aí hoje? Eu já trabalhei em algumas empresas. Eu Uhum. posso dizer que uma foi além dessa que eu estou hoje, uma que foi Aham. bastante marcante, a Triotech. Ela faz jogos para parques temáticos. É estranho isso, né? Caraca, que Então, maneiro. Tipo parques lá Disney, tipo tipo essas isso, coisas. Disney, Maneiro. por exemplo, só para citar alguns projetos que eu participei, na Legolândia, as Legolândias, né? Aham. A gente
fez um jogo, e é um jogo interessante, porque são carrinhos que entram acho que são 5 ou 6 pessoas nesse kart, e esse kart vai passando, né, por um ambiente que tem telas, e nessas telas acontecem coisas, e os karts têm um dispositivo que você consegue atirar nos inimigos que aparecem nas telas, Maneiro. e ele vai passeando e parando em telas, e você vai jogando, né? Maneiro. Então eu até viajei para Billund, que é a cidade na Dinamarca onde foi criado o Lego, né? A Lego é de lá. Uau! A gente foi lá, eu fui lá para instalar o primeiro brinquedo desse, para Maneiro. garantir que tudo na tela estava bem alinhado, porque é Funcionando. 3D também. Eles têm que usar aquele óculos 3D Maneiro. para ser mais imersivo ainda a experiência. Possível. Então, Uau. fiz também Ghostbusters para a Alemanha, fiz Caraca. para Las Vegas, tem o Fear of the Walking Dead, alguma coisa assim, do Walking Dead. É de uma série de TV, né? Famosa. Da AMC, não pode falar. Eu também não assisto. É uns zumbis lá. É Então, do zumbi. foram projetos grandes, mas não são para consoles, né? Sim. E eu queria trabalhar com console, porque é onde ficam assim a nata da produção de videogames, né? Sim. E aí eu apliquei para Warner Tem Bros. muita empresa aí, né, no Canadá, né? Que lança com jogos, né? Tem muitas famosas, Na não verdade, tem? nem é no Canadá, não, é em Montreal, tem bastante. Tem mais de 300 empresas de videogame. É claro que grandes, né? Você tem a Ubisoft. Eu posso falar nomes aqui? Acho que não tem problema. Pode, claro, não. Então, Se elas quiserem até me dar dinheiro para eu divulgar, eu aceito, não tem problema nenhum. Mas acho difícil elas quererem. Eu acho que aí eles estão muito perdidos, vai cair no canal. É uma pena, né? Porque... Mas enfim, tem a EA, tem essas empresas todas grandes, a Warner, que fez a série do Batman. É muita empresa grande. Tem um pouco em Vancouver. Basicamente, os 3 pontos. E agora, recentemente, também em Ville do Quebec, que é a capital da província do Quebec, também está um polo crescendo lá de videogames. Maneiro. Então, para quem quer trabalhar com videogames, aqui é o local. É o local. É onde está bombando, Maneiro. E hoje você está em qual empresa? Então, hoje eu estou na Warner Bros. De Montreal. Warner Bros. Games de Montreal. Que maneiro. Que eu participei do Injustice 2. Caraca, o Injustice 2, gente, se você jogou Injustice 2, você jogou com os bonecos dele. Mortal Kombat 11. Uau! Esse último, né? O último. Fizemos bastante coisa nesse último. E agora eu tô Você no modela Gotham... cenário, você modela na personagem, você tá modelando tudo. É o que você mais modela? Eu já trabalhei com personagens, mas agora eu passei para... Vamos dizer assim, até o que você falou, como eu tenho esse perfil mais multi, isso. Eu achei interessante trabalhar um pouco mais como generalista, porque eu tenho esse lado técnico e o lado artístico juntos, né? Então, tem muita coisa de ambiente que precisa desse perfil, porque, por exemplo, eu tenho que ser capaz de fazer desde objetos que se pareçam com personagens, que o pipeline de produção é muito parecido com personagem, e também coisas de ambiente, tipo, você vai fazer uma montanha gigantesca, então o approach de abordagem de como fazer isso é muito delicada, você tem que ter toda uma questão técnica, tem objetos destrutíveis no jogo, então uma série de coisas que envolve técnica, né? Por exemplo, Gotham Knights, que é um jogo que ainda vai sair, né? Ele já foi anunciado, mas está em produção ainda.
a vegetação dele, por exemplo, eu fiz, Uau, toda a vegetação dele eu fiz porque é muito técnico. imagino. Tipo, a árvore balança de acordo com a direção do vento, se está chovendo, a árvore tem que molhar, se Aham, neva, a árvore tem que gelar. Então, ela é dinâmica sim, e isso exige bastante técnica. Então, eu imagino. fico nessa. E quando tem coisas também artísticas próximas de personagens, tipo estátuas ou roupas ou corpos, eu também faço por conta do meu background de personagem também. Então eu faço um pouco de Um tudo pouco de agora, né? tudo agora, você tá bem generalista. Maneiro. Maneiríssimo, maneiríssimo. Você tinha impresso 3D algumas figuras suas, não tinha? Eu sempre gostei muito de 3D, né? Aham. Desde a época lá que eu conheci os primeiros softwares de modelagem 3D, que queria estudar na Unicamp, era computação Uhum. gráfica. Sim. Questão, meu primeiro projeto na escola técnica foi, inclusive, fazer um cubo girar no plano cartesiano com os três Aham. eixos, né? Aham. Então, essa questão 3D sempre foi forte, né? Sim. Então, o 3D para mim é importantíssimo. E qual foi a sua pergunta? Meio desculpa, Felipe. Não, é que eu vi você. É, Ah, da eu impressora vou, 3D. posso. Exato, impressora 3D. Eu vi você imprimindo umas coisas 3D, não foi? Então, como eu gosto de 3D, eu resolvi comprar uma impressora dessas de filamento primeiro, né? Eu lembro que você já mexia com isso lá atrás, né, cara? Você Aham. tinha uma impressora, não sei como é que tá hoje, Não, mas eu então. lembro que você fez os primeiros experimentos lá e eu achei aquilo o máximo. Aham. Alguns anos atrás, eu quis montar uma impressora 3D do zero, né, bem, né, do it yourself aí. Eu quis montar, né, do zero. Aí eu fui, né, comprei lá, né, o material, né, montei uma impressora, né, do zero. E ver a impressora imprimir, a primeira vez que você vê uma impressora imprimir, cara, você fica maluco. Se você nunca viu uma impressora 3D, gente, a primeira vez que tu vê a impressora imprimir, fica doido. E pode ser uma impressora dessa simplesinha, né, de filamento, que tem coisas bem mais modernas hoje em dia. Mas, pô, a primeira vez que eu vi a impressora imprimir, cara, eu fiquei assim, fascinado com aquilo. Abismado com aquilo. É Surreal, é muito legal. realmente surreal, assim. E Você vê eu, uma coisa na tela do computador, né, se materializando ali, é do teu muito lado, show. assim, óbvio que demora, né? Existe um tempo longo, mas mesmo assim, cara, quando termina, tu olha aquilo, tu fala assim, caraca, isso saiu 3D da minha tela, assim, é muito impressionante. E eu vi, né, várias fotos suas de peças que você imprimiu, colou depois, enfim, ficaram lindas, coisas que você, né, modelou, né, impressas em É, 3D. o legal da impressão 3D é isso, né? Se você já tem esse lado da modelagem, né? E você compra uma impressora, você faz o que você quiser, né? Então eu comprei você está falando do tempo aí, dessa admiração que a gente tem de ver o 3D acontecendo, né? Eu lembro que essa impressora que eu comprei de filamento, a primeira impressão vem uma corujinha desse tamanhozinho assim. Demora 2 horas para imprimir aquilo. Eu fiquei as 2 horas ali Olhando. olhando, camada por camada, É né? fascinante, Muito cara, é legal. fascinante. Mas aí é interessante que essa de filamento, eu tenho ela até hoje, você consegue construir coisas maiores, né? Sim, Então, você consegue fazer coisas de 20 e tantos centímetros, né, em cada lado ali para fazer um volume grande, ela é bem interessante para isso. sim. Mas a questão de você ter resolução e Ela não é refinamento boa. na superfície, ela não é tão boa. Você pode lixar e tal, mas não fica tão boa. Então eu tenho também agora uma de resina que está num preço muito bom, tá meio que Ah, quase no mesmo preço, né? é Então eu imprimi lindo. já algum. É, né, de resina já é outro nível, né? Já é outro patamar. É bem mais bonito. É impressionante a qualidade, a resolução. Você diz que é coisa comprada, moldada Parece que em é indústria, moldada mesmo. Eu vi só em mas vídeo, né? Eu nunca vi ela ao vivo. Eu só vi em vídeo pela internet.
eu gosto dessa área, e aí eu olhei e só vi em vídeo pela internet, é impressionante. Legal, tem toda uma questão de manipulação, que a resina ela é tóxica, né? Sim, Então você tem que usar luva, tem que usar máscara, e ambiente fechado é complicado. é, Mas eu, para uma resina que ela é, inclusive para limpar depois, né, de imprimir, eles usam aquele álcool a quase 100%, né, que também é é, tóxico e um cheiro sim. fortíssimo. Mas tem a resina que você pode lavar, em vez de usando álcool, usar água, Ah, usando água. maneiro, Então maneiro. eu só confesso que o cheiro é bem mais tranquilo, eu lavo com água mesmo, mas mesmo assim tem que usar luva e tal, mas Hum, não é nada, assim, o cheiro não me incomoda, porque aqui é um ambiente fechado, mas sim. eu imprimo de dia, janela aberta, não tem problema nenhum. Mas é fascinante. Fascinante, fascinante. E, pô, nós estamos chegando aqui no finalzinho dessa nossa conversa, foi um super, né, bate-papo, né, muito bom. E eu sempre faço uma pergunta aqui, né, final, né, porque eu estou entrevistando professores, né, de matemática, pessoas que hoje vivem ou não vivem, né, dessa área, né, mas você é um case de hiper, né, sucesso, porque quando o professor você já era extremamente bem sucedido, usou, né, de certa forma, todo esse, né, conhecimento para estar aí fora, e hoje está aí, né, desenvolvendo jogos, e, se não me falha a memória, a indústria de game já superou as outras indústrias, né, de entretenimento, de filmes. Ela já fatura hoje mais do que as outras indústrias, não é isso? Ou estou enganado? Não, é isso, ainda mais agora na pandemia, a Warner, ela faz filme, né, principalmente, né? Ela tem um braço de games. E ela investiu muito na gente justamente por causa disso, né? Além da gente, né, o Mortal Kombat 11 foi um sucesso, então Absoluto. a, a Warner ela está investindo muito na gente, né, nesse braço de games dela, ainda mais agora com a pandemia que eles não puderam filmar, né? Então, É, mas realmente é uma área que lidera aí, né? a marca está crescendo absurdo. E aí, né, eu queria, né, perguntar o quão importante foi, né, para você estudar matemática, né, saber matemática. E aí, quando eu estou falando, né, de matemática, não é só a matemática ali estrita, né, mas a lógica, né, de programação e tudo. O quanto isso abriu porta para você? O quanto isso foi relevante para você? Ah, Felipe, é difícil dissociar a matemática de tudo que eu faço, né, cara? Então, assim, não tem nem como dizer se tirar a matemática, acabou minha história toda, né? Porque ela é base, ela tá em cima da matemática, né? Sim, Tudo que eu faço no meu trabalho, a matemática, ela é importantíssima, o raciocínio lógico, a resolução de problemas, essa matemática mais aplicada, né, mais sim. do cotidiano, ela para mim é importantíssima. Então, realmente assim, eu não sei nem como explicar o que seria se não tivesse essa base, né? Sim. Toda essa questão técnica que eu gosto e que faz parte da minha profissão, tudo veio desde essa paixão por trabalhar essa lógica matemática, né, que na verdade a informática é simplesmente uma expressão da matemática, né? Sim. Sim, é uma expressão aplicada, que usa aquela parte essencial, né, da matemática, a lógica. E, e o que você acha que vai acontecer com o ensino de matemática agora no meio, né, de uma pandemia? E se você está vendo esse vídeo em 2050, saiba que em 2021 a gente teve, né, uma pandemia e muito provavelmente, né, até 2050 a gente vai ter tido outras, mas, né, a gente teve uma pandemia grave aqui, né, foi a primeira grande, né, pandemia, né, do século, né, 21. E eu queria. O que você acha que vai ser o ensino daqui a 5, 10 anos? Porque teve que acelerar algumas coisas, como ensino remoto. E aí eu queria falar, né? O que você está vendo que está acontecendo aí, né, no Canadá, que sempre acontece aí fora primeiro, e o que você acha que vai acontecer com o ensino nos próximos anos? Felipe, é um pouco difícil prever, né? Porque Mas é isso tá mesmo, tudo né? mudando, né? A ideia é que você, né, se comprometa com uma resposta aqui, e mesmo que você esteja errado, né, não tem problema. A ideia é essa mesmo.
Não, pensar. a educação à distância aqui, ela explodiu nesses poucos meses, né? A gente teve que se virar, professores que nem usavam computadores agora, tá produzindo material. Então, eu não te falei, mas eu também sou professor do Hum, CEGEP aqui na área de que tecnologia maneiro. voltada para modelagem 3D. Então, eu estou, assim, ainda em contato com o ensino, né? Apesar de ser um Hum, ensino profissionalizante, mas é ensino sim. e está vinculado ao MEC daqui, né? Vamos dizer assim. Aham. Então, eu conheço a história dos professores, né? Que estão passando aí essa metamorfose toda. Imagino. É, tem resultados muito bons, só que a questão da socialização para o jovem ainda é muito importante, tanto é Sem que o dúvida. governo daqui, ele sempre força muito a barra, eles fecham muita coisa, mas as escolas sempre eles tentam voltar, e aí deu um problema ali, então vacina aquela escola e para um pouco. Então você vê que o governo tem muito essa preocupação. Ele Sim, também tem todos os dados de psicólogos que estão estudando casos, vendo quanto é importante a sem socialização, né? dúvida. Principalmente para os mais jovens, né? Desde crianças até o ensino secundário daqui. Já universidades, é claro que é sempre importante a socialização, mas já é uma coisa que são adultos, conseguem lidar melhor com Sim. essas coisas, né? Mas eu acredito que futuramente, tanto na educação quanto no trabalho, né, isso vai mudar muito a questão da presença, né? Hum. Tanto é que a empresa que eu trabalho está estudando muito como que vai ser essa volta, né? Uhum. Depois, pós-pandemia, que isso vai mudar na vida dos funcionários, né? E a gente tem certeza que uma grande parcela vai continuar trabalhando de casa. Aham. Alguns querem voltar, já há muito tempo querem voltar a trabalhar num escritório, que são trabalhos que precisam de interação com as equipes. Sim. Mas eu acho que isso vai mudar. E eu acho que na educação não vai ser diferente. Muita coisa, essa presença física nas escolas, eu acho que isso vai, vai mudar bastante. Questão de produtividade, no trabalho, eu posso dizer que mudou muito pouco. É, alguns casos melhorou, assim, Sim. eu estou produzindo melhor trabalhando à distância do que no escritório. Aham. Mas eu sei que nem todo mundo Porque precisa tem. na disciplina. O ser humano é complexo, né? Sim. Mas nas escolas eu tenho também alguns jovens que trabalham muito melhor à distância, mas eu acho que no final das contas vai ser um pouco um mix. A Entendi. gente não vai ficar mais tanto tempo presencial nos lugares, mas também não vai abandonar porque a gente Completamente. está até pensando profissionalmente, a gente pensa e mesmo que as pessoas fiquem trabalhando de casa, vai ter momentos que a equipe vai se reunir fisicamente, seja profissionalmente ou seja só para, né, botar o papo em dia, essas coisas assim que o Zoom não vai resolver, né? A É. gente precisa também do contato humano. É verdade. É. Bom, e chegou o momento de você, né, poder fazer uma pergunta para mim, que eu deixo, né, o convidado, né, à vontade para fazer uma pergunta para mim, né, qualquer que seja. Não que eu vá dar a resposta certa, mas é a hora de você também me fazer uma pergunta. Eu não esperava isso. Assim que é bom, que aí fica mais fácil a pergunta. É, bom, uma pergunta, vou fazer então duas. Por Não pensei favor, ainda na segunda, mas a primeira é mais pessoal, né? pode Quando fazer. que você vai visitar o Canadá aí? Depois da pandemia, tem planos, né? Fazer um passeio no Canadá? eu, eu, eu devo essa visita, né, cara, ao Canadá há muitos anos, né, Guilherme? Eu devo essa visita aí a ti há muitos anos. Realmente eu devo essa visita. Eu hoje estou casado, né? E a minha esposa adora viajar. Ela é realmente fã de viajar. Ela é bem mais fã do que eu era. Eu não sou tão fã quanto ela é.
E ela nunca foi, né, para o Canadá. Eu tenho certeza que ela vai querer ir. Então, assim, fica mais fácil agora, porque eu tenho uma companheira que adora viajar e que vai querer ir também. Então fica, né, mais fácil do que era. Antes eu não gostava tanto. Eu sempre acho, né, que viajar para quem é muito alto, e eu sou muito alto, é um pouco estressante. Se você for muito rico, não tem problema, né? Que aí você, né, você vai na primeira classe, você vai no seu jatinho, mas não é o meu caso ainda. Então, aí sempre é mais estressante. Mas eu tô te devendo essa visita. Eu tinha que ir, né, com o Fernandão, né, te visitar. Ia ser uma conversa super Isso. legal. Mas essa foi É, fácil. Vamos para a próxima. sim, estão convidados. Bom, a próxima é mais uma curiosidade minha, né? Sim. Eu tô vendo seu canal, eu tô gostando bastante. Eu gostaria de saber mais, assim, quais são os planos futuros, o que que você quer com esse canal? É só mesmo fazer aulas, dicas online, ou você pensa numa coisa Não. vamos dizer assim, bom, vai lá, eu vou Não, deixar pode você falar, falar. pode falar. Mais o quê? Pode falar. Não, mas é conectada às redes de ensino, ou é uma coisa realmente. Na verdade, eu quero saber o que que você vê para o futuro desse canal aí. Então, pô, é bem legal, né? E aí eu posso falar um pouquinho sobre isso. Eu, no meio, né, dessa nossa, né, pandemia, eu estava com uma empresa física no ano passado. E a empresa física ela não se realizava online porque ela, né, dependia de uma agência, né, reguladora. E aí essa empresa fechou. Eu tinha uma empresa física também, né? Eu dava aula na UERJ, sempre dei aula na UERJ, mas estava com uma empresa física também, com os sócios. E aí essa empresa fechou. E aí eu né, casei, né, no mesmo ano que a empresa fechou, eu né, casei, então muita coisa meio que aconteceu junta. E né, a UERJ virou online. E nos professores da UERJ, ninguém queria dar aula online, né? Assim, enfim, tem uma resistência, né? Você sabe como é isso, né? E aí eu meio que me inscrevi para dar online, aí dei a aula e tal. Eu falei assim, bom, acho que tá na hora de eu fazer um conteúdo online também, né? Eu não sei quanto tempo vai durar nessa pandemia e tal. E aí, né, virou o ano, aí eu passei uns 2 meses ali meio que pensando o que eu ia produzir. E aí, se você pensar muito, você não faz. Eu falei, tá bom, eu vou começar a falar de cálculo, né, de matemática, e vou escrever, né, o que eu sei, sem nenhum tipo, né, de pretensão. Eu vou simplesmente fazer vídeo. Eu vou fazer 2 vídeos por dia por 2 anos. Eu fiz a decisão de fazer 2 vídeos por dia por 2 anos. E falei assim, eu vou fazer 2 vídeos por dia por 2 anos. Mas por quê? Porque eu quero. Não tem motivo. Eu vou fazer por 2 anos. E aí eu comecei a produzir vídeos. E hoje, assim, eu já produzi, sei lá, acho que já deve ter uns 50 e poucos dias, então já tem mais de 100 vídeos no meu canal. E aí eu comecei a pensar o seguinte, bom, e agora? Agora eu quero fazer vídeos específicos para alguém. E eu estou exatamente nessa fase em que eu estou olhando, eu tenho vídeo, né, programado até sei lá que data para frente, mas eu estou nessa fase de olhar e ver o seguinte, quem eu posso mais ajudar? Será que eu posso mais ajudar o aluno ou será que eu posso ajudar mais o professor? Aí eu estou nessa fase de olhar agora o público que está assistindo, os dados ali que né, o Facebook te dá, o Instagram te dá. São dados pequenos, né? Porque ainda é pequeno o meu canal. E eu estou olhando para os dados e estou vendo o seguinte: quem é o público que está me assistindo? É mais professor? É mais aluno? Quem é essa pessoa que está me vendo? E aí, ou seja, o que eu posso, né, construir para essa pessoa de interessante? Então, nesse momento, Guilherme, eu estou exatamente vendo isso. Eu estou parando para refletir o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a, a chegar num lugar melhor, enfim, a resolver algum problema dela, alguma dor que ela tenha, que ela está assistindo o meu vídeo por algum motivo. Será que quem está assistindo o meu vídeo
tem interesse em dar aula de cálculo online, aulas, aulas, né, particulares, ou será que quem está assistindo o meu vídeo está com dificuldade em cálculo ou já está estudando para fazer um concurso? Então, nesse momento, eu estou exatamente nesse lema, nesse dilema, na verdade, de identificar exatamente o meu público e fazer um conteúdo em que eu consiga ajudá-lo nessa transformação. Porque, né, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, né, foi, né, com matemática. Então, eu quero também fazer isso para as pessoas, né? Meio que dar a oportunidade de que elas enxerguem, né, matemática como, né, um caminho justo, bonito, digno de você, né, ganhar a vida, de você viver a vida. Enfim, então, tá um pouco nesse nicho. Então, a pergunta é boa, porque eu não tenho uma resposta de fato para essa pergunta, porque eu não fiz um plano para daqui a um ano, sabe? Assim, o único plano que eu fiz eu vou fazer 2 vídeos todos os dias durante 2 anos. Isso é uma obrigação minha comigo mesmo. Não é com ninguém, não tem contrato, eu não estou ganhando para isso, mas eu vou fazer durante, né, 2 anos. E aí, nesse período de tempo, eu vou descobrir. Eu tenho certeza que eu vou descobrir quem é o público que me assiste e o que eles querem. E, de fato, eu poderia dar para eles o que eu tenho e que eu poderia dar para eles que seria muito, muito, muito bom para eles. E eu ainda não tenho isso ainda. Eu ainda não sei essa resposta. Pô, mas que legal, cara. Com certeza você já está ajudando muita gente. Como eu te falei, nossa, se eu pudesse voltar no tempo e ter esses vídeos que você está fazendo lá nas minhas aulas de cálculo lá, nossa, como ia facilitar a minha vida, né? Com certeza. Mas não tinha, era só na... Era E é muito só... legal o formato que você faz, né? Com os recursos que a gente tem hoje em dia, de sinalizar, de refazer, de apagar, tudo ali muito rápido, muito fácil de visualizar, né? E isso é muito legal. Valeu, Tô obrigado. curtindo, Obrigado pelo incentivo. É. Obrigado pelo incentivo. E, pô, deixa o seu recadinho final aqui, né, pro pessoal que está assistindo esse vídeo. Eu acho que o nosso público hoje em dia está muito mais um público adulto, um público que é professor, um público que está estudando para ser professor, um público que está se formando, engenheiros, enfim. Deixa um recadinho, né, final aí, né, para alguém que fez uma migração, hoje, né, dá aula, né, trabalha com o que gosta, que é, né, modelagem, numa grande empresa como né, o Warner. Dá um recado aí pra galera. Fernando, acho que o recado que eu... Fernando, desculpa, Felipe. Oi? Que eu lembrei do Fernando. Eu te chamei de Não, Fernando, não tem problema. Desculpa. Eu lembrei do nosso amigo comum. Nosso amigo em comum. Mas eu acho que o recado que eu posso dar, cara, é que assim, seguir as suas paixões mesmo, né? Desde quando eu era mais novinho, os meus pais falaram, caramba, você vai fazer o primeiro ano de novo, não, vamos muda de área, vai fazer mecânica, né? E se eu seguisse, eu não seria uma pessoa muito feliz, né? Então, eu acho que é seguir as suas paixões. Se a sua matemática é a sua paixão, cara, vai ser um excelente professor que você vai ser um excelente professor, sem dúvidas, né? E também não ter medo de se jogar nas coisas, né? Eu sempre me joguei muito justamente pautado nesses sonhos, né? Sem ouvir tanto assim os medos que a gente tem, tipo, não, professor de ensino público não pode entrar num projeto, num concurso de projetos educacionais. Então, não tem isso, tem que encarar e que o resultado é sempre bom mesmo. Eu fiz muito concurso também participei com os meus projetos de concurso que eu não consegui o prêmio final e tal, mas a experiência é muito rica, então não tem caso perdido, assim, é se jogar no que você gosta, e aí o céu é o limite, né? E você é o exemplo que o céu é o limite. Você está indo no Canadá vivendo o sonho, e hoje você ganha 3 vezes mais do que você ganhava quando chegou aí. Quando chegou aí o dólar era 2, agora o dólar é 6. Então,
Mesmo se que você for não tenha converter, ganhado R$ 1 a mais, você ganha 6 vezes mais aí que do que você beleza. ganhava. Mas isso E, vai passar. e ainda vou dizer uma outra coisa para aí que é super legal, né? Eu fiz várias dessas entrevistas e a melhor conexão foi a que eu tive, né, com você, estando aí do Canadá, do que várias pessoas aqui que moram, né, do meu lado aqui de casa. Essa A foi a melhor, né, conexão do conexão de Brasil nunca internet. foi muito boa. Bom, gente, muito A conex- obrigado. Valeu, Guilherme. Deixa beijo aí para Helenzinha. Muita saudade de vocês. Um grande abraço, né, para todo mundo que está nos ouvindo. Ótimos estudos. Fiquem com Deus.